Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria de me apresentar um pouco. Meu nome é Tiago Tenório, sou discente aí do complemento, né, da licenciatura, da segunda licenciatura da Claretiano, na disciplina de Fundamentos da Educação Física, tá? Estou gravando aqui, professora, porque eu tenho que ficar olhando para o celular também e olhando para o computador, porque meu computador está com alguns problemas que ele não consegue, ele fica muito lento se for para fazer a gravação, né, e transmitir ao mesmo tempo, tá? Bom, em relação à regência, né, dessa prática pedagógica do relatório final, eu escolhi a temática jogos, né, e a aula intitulada como Aspectos Históricos Culturais dos Jogos. Eu já sou bacharel, né, em Educação Física, tenho uma certa vivência nessa temática, tenho uma vivência na área de Educação Física, e primeiramente eu gosto de dizer que está sendo muito interessante essa segunda licenciatura, essa licenciatura, né, o complemento do bacharelado, porque me colocou a parte de muitas coisas, né, que eu não tinha vivenciado no bacharelado. E com certeza essa disciplina me abriu muitos olhos, tá? Então, como eu já tinha falado, nossa aula de hoje, que vou vos apresentar, tem aí o título, né, de Aspectos Históricos e Culturais dos Jogos. Deixa eu só ajeitar aqui que eu tinha colocado no último slide. Bom, quando a gente fala de jogos, a gente tem que relacionar os jogos como sendo parte da nossa manifestação da cultura corporal. Tá? Então, quando a gente fala de educação física, né, em fundamento da educação física, a gente consegue visualizar que a educação física, na verdade, tem como objeto de estudo a cultura corporal, e os jogos fazem parte dessa cultura corporal, né, junto com outros parâmetros como luta, ginástica, né, esportes, e, e os jogos também fazem parte disso. E essa manifestação da cultura corporal, dentre os povos, né, dentre as comunidades, a sociedade, ela vem desde do seu início lá com nos primórdios, lá na antiguidade, né, depois na Idade Média, depois na Idade Moderna, contemporânea, né, desde a pré-história, na verdade, ele vem se refazendo, né, se reinventando até a atualidade. Né? Então a gente tem lá a pré-história, né, que é onde a gente consegue visualizar as primeiras manifestações, né, por meio das descobertas, né, esculturas rupestres, né, marcações em cavernas, todos os vestígios, né, que as sociedades pré-históricas, que a gente chama assim, né, deixaram, né, pra gente. Mas em relação aos jogos em si, como características e definição também, conceituação, a gente tem que eles são marcados pela espontaneidade, né? A flexibilidade, né, em relação às regras, por exemplo, nada de muito compromisso em relação a uma regra fixa, como a gente pode visualizar, por exemplo, nos esportes, né? O descompromisso, porque não é algo obrigatório, você pode estar se usufruindo daquele jogo ali como expressão da cultura corporal durante um horário de lazer, né? A criatividade também marca muito a questão dentro dos jogos, né? A fantasia, aquela que principalmente nas crianças, onde eles se, se colocam como personagens, criam personagens, utilizam-se da fantasia o tempo todo, né? E a expressividade, né? Que aí movimentos bruscos, a fala, a linguagem corporal é muito característica da questão da expressividade dos jogos. E essas 6 características que a gente coloca aí, ela tem ligação intrínseca, né, da representatividade de cada cultura. Então, essas características elas de fato vão, na verdade, serem diversificadas, variadas, variáveis, que vão mudar de acordo com a cultura local, né? Então, um jogo que é colocado até a nomenclatura, né, de um jogo que é no Nordeste, ou vai ser o mesmo jogo lá no Rio Grande do Sul ou no Sudeste, né, mas com conotações diferentes, com expressões diferentes. A criatividade do sujeito também vai mudar de acordo
com perspectiva da cultura local, né? E algo que eu falei anteriormente, e é que é muito forte nessa questão dos jogos, são a questão das regras. Aí eu coloco a interrogação, regras, né? Tem regras em jogos? Tem. A gente pode criar essas regras para os jogos, até porque a gente precisa ter as regras para a gente saber o que a gente pode fazer, né? O que a gente pode fazer no fato do que a gente deve fazer para cumprir aquele jogo lá, mesmo que de maneira espontânea, expressiva, né, e criativa. Mas essas regras, elas vêm com uma certa diferença em relação, por exemplo, aos esportes, né? Não tem a rigidez aplicada aos esportes, tá? São previamente discutidas e combinadas, então a gente pode reunir as pessoas, os povos se unem e discutem previamente as regras, podem recombinar, podem discutir novamente as regras, então não tem aquela rigidez, né? E podem ser modificadas de acordo com o interesse do grupo. Então, um grupo simplesmente pode... O grupo que joga pode, interessantemente, pode chegar e dizer, ó, a gente não está afim mais dessa regra, vamos mudar para outra regra. Então, o jogo tem essa flexibilidade das regras. Por isso que ele também se constitui como uma atividade livre, né? Sem caráter de obrigatoriedade. Então, eu não quero jogar hoje, eu não estou afim de jogar outro jogo, estou afim de jogar aquele outro também, não estou afim de jogar. Você não é obrigado a jogar, não tem uma certa rigidez em relação a isso também. Então, isso vai possibilitar a liberdade de criação, permite o surgimento de outras formas de jogar. Isso é muito interessante, né? Porque até pensando numa questão, por exemplo, de inclusão, né? E inclusão de diversas características de seres jogantes, né? Vamos dizer assim, pessoas que estão jogando. A gente pode, até dentro do, até dentro do grupo mesmo, perceber que há necessidades ou precisam se mudar a questão de algumas regras, né, do modo de jogar, né? E aí, passado o tempo, né, aquele jogo vai fazendo parte da cultura. Então, por exemplo, no Nordeste é muito forte dono da rua, né, que é aquela brincadeira de tem que atravessar um certo segmento, que pode ser uma própria rua, sem movimento de carro, vamos dizer assim, mas de um lado para o outro, e fica um no meio lá, um indivíduo no meio que é o dono da rua, e aí a gente precisa atravessar de um lado para o outro, os outros que não são donos da rua precisa ficar atravessando sem ser pego, porque senão fica congelado, a gente chama, né, aqui no Nordeste, né? E isso passa a fazer parte da cultura. Tem outros como amarelinha, né, que em alguns lugares são chamados de academia, tem esconde-esconde, né, pique-esconde, pega-pega, rodar peão, que é outro tipo de jogo que tem instrumento, né, para ser manuseado, né? Então isso faz parte da cultura. E aí a gente se pergunta, e por que tem importância isso? Né? Porque a gente pode perceber, ó, estamos aqui no primeiro ano, né? É uma aula para o primeiro ano, né? Para vocês do primeiro ano do ensino médio, vocês podem estar se perguntando, né? Por que é importante se estudar isso aí, a questão dos jogos, né? Por que se estudar isso como um conteúdo da educação física e a educação física como sendo um conteúdo programático, né? Um componente curricular obrigatório, pelo menos até agora, né? Porque isso é importante colocar os jogos como temática, né? Como tema, como conteúdo, né? Uma das grandes importâncias é que, estudando os jogos, a gente vai conseguir chegar na representação de raízes históricas e culturais de diversos povos. Eu acho, quando comecei a estudar a BNCC, inclusive com a senhora também é tutora, né, da BNCC, eu não tinha tido a oportunidade no bacharelato e consegui perceber isso. A BNCC ela é uma normativa, mas deixa essa flexibilidade da questão da regionalidade local, dos interesses locais, da escola. Então, quando a gente coloca os jogos dentro da BNCC também, a gente vai ter essa possibilidade de resgatar a representatividade das raízes históricas, por exemplo, por meio de festivais de jogos populares, discussão acerca de jogos eletrônicos como sendo, entre aspas, né, possíveis moduladores da diminuição das atividades de jogos culturais, né, da cultura popular, né? Então, existe uma série de discussões que podem ser feitas que podem nos abarcar para que nós voltemos
para o berço, né, das nossas raízes históricas. E para cidadão, né, para a gente criar cidadãos críticos e reflexivos, isso é bem importante, saber de onde a gente partiu e para onde a gente está indo com nossos processos. E o jogo vai estar entrando nisso aí, tá? Considerar o processo de criação, recriação e readaptação, os jogos, eles têm essa característica, né, de criatividade, de recriar algo, de readaptar, adaptação, que aí eu já até falei, inclusive na questão da inclusão, né, de vários atores ali que podem brincar, de seres brincantes, né, então isso é bem importante, porque a criança, o adolescente, né, na verdade, ele vai desenvolvendo essas culturas, né, e hoje todo mundo sabe que até a questão quando se fala de inteligência, né, a gente tinha muito aquela questão de inteligência é quem tira nota boa em matemática, e hoje a gente sabe que tem uma série de que podem ser considerados aí pontos importantes para diferentes tipos de inteligência. E um deles é a questão da criatividade, né, da criação, da recriação, de se readaptar, de se retransformar, de transformação, né? E aí tem uma citação aqui de Bruns que eu acho bem importante, que tem um significado dentro da produção coletiva dos homens, vivendo em sociedade. Então, a partir de que os homens vão passando de eras e eras, né, a gente divide, né, em eras históricas, eles vão tendo a sua produtividade, né, no planeta Terra, né, como sociedade. E os jogos têm significados. Eles significam a gente estudando o jogo em si, aquele determinado jogo, a gente vai observar um significado daquela sociedade, naquele tempo, né, naquele período. Então ele conta muita história pra gente, a questão dos jogos populares, né? Principalmente os jogos populares, né? E sendo assim, eles vão ter influências com certeza de vertentes políticas, vertentes econômicas e vertentes sociais, né? Então a gente vai ter, claro, determinado jogo em determinada época que uma hegemonia política estava sendo exacerbadamente tomando conta ali, né, gerando, influenciando as decisões da sociedade. Um determinado jogo pode ter sido excluído, né, daquele hall, ou se não excluído, podem ter sido e foram alguns, né, de fato discriminados, colocados como sendo jogos sem importância, atividades que não traziam benefícios para a sociedade na época, né? Econômicas também, sociais do mesmo modo, tá bom? Então, assim, ó, sendo assim, a gente pode, de fato, colocar como importante estudar o jogo porque ele se trata de um fenômeno social e está relacionado aos processos de produção com o passar do tempo, tá? E desse ponto é bem importante que a gente consegue visualizar, inclusive, a integração entre trabalho e jogo, tá? E nesse ponto também é importante a gente descrever que na economia, no desenvolvimento da economia, a partir do século XVII, com a intensificação da produção, a revolução industrial e tal, alguns valores de sociedade foram sendo modificados, né? E uma classe dominante começa a abominar, a condenar as atividades populares, como, por exemplo, os jogos populares que a gente tinha na época, tá? E isso vai sendo atrelado com a imposição de alterações no modo das condições de vida das pessoas, o modo de produção também dentro do trabalho, a lógica capitalista, né, que começa a ser configurada como sendo hegemônica, esse modo de produção capitalista influencia na decisão e na decisão de condenar as atividades populares, né? Os jogos, por exemplo, os jogos populares. Tá? Então, para a elite, na época principalmente da Revolução Industrial, século XVII, para a elite política, econômica e intelectual, na época, o jogo provocava um desvio de atenção, por exemplo, né, da vida santificada. E o que seria a vida santificada? Casa, família, né? E trabalho. Casa, trabalho, né? A gente começa a perceber isso. Então ele, na verdade, não iria para aquela elite, o jogo não contribuía para o restabelecimento das forças necessárias para a retomada do trabalho. Então, percebam que hoje a gente consegue visualizar o jogo, por exemplo, hoje a gente consegue visualizar o jogo num momento de lazer, né? Um momento livre de trabalho, um momento de ócio, como sendo justamente ao contrário, algo para se recuperar,
a energia para que a gente possa ter nossas horas de trabalho depois de maneira mais digna, né, de maneira mais descansada, a mente, né, e etc. A gente consegue visualizar isso, mas na época não, ele não contribuía para o restabelecimento das forças, tá? E isso é interessante, né, porque a gente vê o contraponto do que é hoje. Hoje a gente tem uma visão mais elaborada em relação aos jogos. Claro que ainda tem muita coisa a melhorar, mas a gente consegue visualizar essa diferença, né? Destaque ao esporte na época, né, da Revolução Industrial, a gente conseguia, só um minutinho, a gente conseguiu ver a questão de super qualificar, né, o esporte e desqualificar, na verdade, os jogos, né, a minimização da importância social dos jogos. A elite percebeu, bem interessante aqui, ó, que eu consegui colocar em vermelho aqui, o caráter de insubordinação e de criação inerente dos jogos. Lembra que eu falei que os jogos têm essa característica de trazer essa questão da criatividade, de colocar as pessoas para criarem, né, principalmente crianças e adolescentes, né, por muito tempo. A elite percebeu que isso poderia ser ruim, né, porque imagina o povo criando, o povo se adaptando, os jogos, na verdade, iriam, na cabeça da elite, de certa forma, viriam como sendo um perigo ali de insubordinação, de eles começarem a pensar muito, né, de como não ficarem subordinados, não ficarem restritos àquelas ordens que o patrão, né, o chão de fábrica colocava para eles. Então isso é inerente aos jogos e a elite percebeu isso, tá? Por isso que a elite fazia o quê? Supervalorizava o desporto, né, ou os esportes. Por causa principalmente dessa palavrinha que até hoje a gente tem mania de chamar, por exemplo, nosso, como é que se diz, me fugiu a palavra, componente curricular de disciplina, né? Que antigamente era a disciplina de educação física, a disciplina de jogos, mas a disciplina que eles gostavam de ver era aquela questão de todo mundo estar no quadradinho, todo mundo saber o que tem que fazer, chega a tal hora, sai a tal hora, trabalha tanto, faz isso, ganha seu salário, né? Que não era justo, né? Todo mundo já sabe, né? Então, eles começaram a supervalorizar o esporte por causa dessa padronização do esporte que dava essa disciplina, que gerava esse sentimento de disciplinar as pessoas, né? O esporte, pelo esporte, porque tinham regras rígidas, né? Então, eles entendiam que essas regras rígidas do esporte deviam ser seguidas para todos, para o bem e ordem social. Então, eles queriam transpor, né, de certa forma, colocar esse sentimento de regras que deveriam ser seguidas no esporte na sociedade. E nessa sociedade que é uma sociedade pós-industrial, né, de chão de fábrica, do proletário querendo melhores dignidades no trabalho, etc. Bom, e aí eu deixo para vocês, no final, né, nos finalmente, esses questionamentos. E gostaria que vocês me respondessem, tá? Já observou com que prazer as crianças e adolescentes e adultos jogam futebol na rua ou num espaço improvisado qualquer? É interessante isso, né? Vocês podem responder aí, tá, pessoal? Que eu vou já discutir esse questionamento, né? De acordo com o questionamento de vocês. É interessante observar que vocês também já observaram, e agora clareou, né? Mais uma vez veio esse pensamento por causa desse questionamento, que independente de for criança, adolescente e adulto, quando estão jogando na rua, num espaço improvisado, por exemplo, jogando bola, futebol, vocês sabem que não tem as regras, né, do esporte em si. Ali está sendo um jogo. Tem algumas regras combinadas, por exemplo, não pode bater na parede, não pode passar dessa linha, não pode. São regras combinadas sem ter muita rigidez, não tem impedimento, por exemplo, né, uma regra do futebol clássico. Às vezes não tem nem juiz, né, não tem nem falta sequer marcada. Mas vocês conseguem visualizar o prazer, né, pelo menos, de ver, né, como essas crianças, ou seja, não importa a idade, né, o jogo transborda essa questão do prazer, né, transparece essa questão do prazer em fazê-lo, tá? E aí eu pergunto outra questão para vocês, né? Vocês e seus colegas já jogaram algo apenas para se divertir, criando regras próprias acordadas por todos? Muito, né, pessoal? Até hoje, né? Hoje foram mudando
mudaram-se muito os jogos mais proeminentes, né, os jogos mais visualizados nas rodinhas dos adolescentes, né, das crianças. Mas, por exemplo, o Uno mesmo. Sabe aquele jogo de carta de Uno? Ele tem regras, mas vocês utilizam, grande maioria da gente, né, de vocês, utilizam ele como se fosse jogo. É um jogo, vocês estão se divertindo, vocês criam as próprias regras, descartam as regras do jogo, né? Combinam lá se vai valer tal coisa, se vai ter que dizer Uno, se não vai ter que dizer Uno para poder bater o jogo, né? Isso é combinado. Então vocês jogam por se divertir. Claro, tem aquela rixazinha, mas até na rixa estão se divertindo, né? Aquela questão de, pô, tu fez eu pegar não sei quantas cartas e tal. Até outros esportes, outros jogos também, que são bem legais da gente imaginar. Vocês jogando só para se divertir. Chimbre, né, que é bola de gude. Jogam horas e horas, adultos, crianças, adolescentes, com regras próprias, somente para se divertir, sem obrigação, sem ter que ter um vencedor para ganhar um prêmio e tal, só para se divertir. O jogo causa, independentemente de vitória ou derrota, o jogo vai causar o prazer pelo fato de se estar jogando, pelo processo do jogar, né? Outro questionamento, será que mesmo de maneira descontraída e sem regras rígidas você não estaria jogando para competir? Aí tem esse questionamento que eu até falei na pergunta passada, né? Às vezes ele tá lá jogando de maneira descontraída, mas tá uma competiçãozinha normal que você tá para distrair também, descontrair, né? Até a rixazinha, até a competição, é maneira, a gente nota no jogo esse componente mais saudável, vamos dizer assim, tá? E com quem você estaria competindo? Consigo mesmo para superar-se ou com o outro para provar que é o melhor? É outro questionamento. Esse questionamento pode surgir, né? Será que você tô jogando chimbre, bola de gude, ou peão, vamos rodar peão. Você está competindo com outro, ou você está competindo com você mesmo, para cada dia ali, ou para cada vez que você jogar, tá conseguindo rodar o peão de maneira mais bonita, ou de maneira mais que ele fique mais tempo rodando, sabe? Ou pegar na mão. Isso é um questionamento também que pode surgir, né? E aí eu diria, na minha opinião, é que pode acontecer os dois, né? Mas, de novo, ele vem atrelado àquela questão da descontração e não da questão de ganhar a todo custo, rendimento. O rendimento é para se divertir, na verdade. Beleza, pessoal? Bom, adorei a participação de vocês. A gente vai ficando por aqui. Na próxima aula a gente discute mais um pouco sobre alguns jogos específicos da cultura regional, tá? E agradeço aí mais uma vez. Pessoal, até mais.